Você se considera uma pessoa rica ou pobre? Eu não sou rica de dinheiro, mas eu também não uso o termo pobre porque eu acho que pobre é quem não tem o que comer, não tem acesso a um banho todo dia, não tem um prato de comida para se alimentar. Pessoas que estão em situação de rua. Vocês vão conhecer uma pessoa que essa pessoa vem falando na internet o que o pobre pode ter e o que o pobre não pode ter. Só escrevi pobre no Google. Pobre define alguém com poucos recursos financeiros, desprovido do necessário para a sobrevivência básica, alimentação e moradia. Comer uma comidinha, comer um almoço, comer uma jantinha, comer um pão, fez um lanchinho, você não é pobre. Olha pra cima. Tem um teto aí na sua cabeça, não importa como é teto, se o teto é de laje, se só tá na telha ou se tem forrinho. O meu aqui é forrinho. É um teto, então você não é pobre. Deu pra entender, né, o que é pobre. Que ele sim sabe mais que o Google, tá, gente? Ele sabe o que é pobre. Vocês têm sofá? Eu tenho sofá. Por que a gente não pode ter sofá? Pelo amor de Deus, eu vou sentar no chão? Pobre não deveria ter sofá. Toda hora tá com uma fruta na mão. Não sei qual o negócio dele com fruta, que ele não tira isso da mão, não tô entendendo. O cara que é pobre não tem que ter sofá em casa. Ou por acaso tu já viu alguma pessoa ficando rica deitada no sofá? Quem que fica rico deitado no sofá? Ninguém fica rico deitado no sofá. Sem nexo, né? Essa é uma lógica muito simples, não entendo como tem gente que não entende. Ninguém fica rico, lógico, deitado no sofá, mas a pessoa não tem direito de ter um sofá na sala dela? A pessoa aluga uma casa, compra uma casa, vai montar a sala. Coloca o rack, coloca a televisão e na frente ela coloca o quê? Senta no chão? O cara que é pobre só tem uma prioridade na vida, que é ficar rico. Nem todos os pobres só têm essa prioridade. Tem muita gente que simplesmente não tem essa ambição de dinheiro. Esse cara não sabe o que tá falando. Deve ter nascido em berço de ouro. Pra parar de depender do governo, de qualquer instituição. E pra ficar rico ele tem que fazer de tudo, menos ficar deitado no sofá. É lógico, né? Quem que fica rico deitado no sofá? Só que qual que é a realidade da maioria dos brasileiros? Eles querem a vida boa de um rico, mas não querem tirar a bunda do sofá pra buscar oportunidades igual o rico faz. Entra dentro do ônibus às 5 horas da manhã e fala isso aí que você acabou de falar. E por que será que os ônibus estão tão cheios 5 horas da manhã? Será que esse cara tem coragem de entrar num ônibus cheio, lotado, que a pessoa ficou ali 6 horas, 4 horas só em casa e já voltou pro trabalho? Será que ele teria coragem de gravar esse videozinho lá? Eu desafiaria ele, hein? De forma honesta. Essa é a grande diferença entre um e outro. Gente, se o nível for desse os próximos vídeos, vai ficar difícil não falar nada. Essa é a grande diferença entre um e outro. Por isso, se um dia tu vê um pobre com um sofá dentro de casa, o melhor conselho que tu pode dar é: venda o sofá e comece a produzir riqueza. O que tem a ver se a pessoa não tiver um sofá, não puder ter o prazer de trabalhar o dia inteiro, tá cansada, ficou em pé o dia todo trabalhando, fica pouquíssimas horas em casa, 90% do dia entre ônibus e trabalho, e a pessoa não pode ter o prazer de chegar, sentar num sofá pra assistir televisão? Gente, não tem nexo o que esse cara fala. Se ele seguir esse conselho, com certeza em breve ele vai poder comprar um sofá muito melhor. Ah, mas tadinho do pobre, ele vai descansar onde então se tu tirar o sofá da casa dele? Quem disse que pobre tem que descansar? Ah não, gente, não vai dar, eu não vou conseguir terminar de assistir esses negócios não. Quem disse que o pobre tem que descansar? Como assim? É máquina? Gente, não é possível, como que isso tá no ar? Que absurdo! Já não é suficiente descansar durante a noite? O rico descansa durante a noite também. Isso que eu tô dizendo, eu não tô dizendo porque eu aprendi no livro. Eu tô dizendo porque eu saí de uma dívida de mais de 500 mil reais. A história de coach é sempre assim, gente. Eu tinha uma dívida de $500 mil e aí eu sou foda, eu consegui, eu saí daquela dívida e eu peguei um livro e aí eu li aquele livro e eu fiz tudo, eu deixei de dormir, eu não dormia, eu não comia, eu vendi meu sofá, eu não tinha cama e eu dormia na chuva e aí eu fiquei rico. É sempre a mesma história de merda pra conseguir te vender o curso. É isso que eles fazem. Tem imagens? Eu queria imagens de quando esse pessoal fez tudo isso aí pra conseguir chegar onde tá. Mas não, vocês chegam onde estão por quê? Porque tem trouxa acreditando na fala desse povo. Enquanto tiver trouxa acreditando... Funcionou pra mim e funciona pra qualquer outra pessoa que é treinada por mim no dia a dia. Você concorda com isso? Ah lá, tá vendo? Que é treinada por mim no dia a dia. Ele tá querendo vender uma história pro pobre entender que, gente, imagina uma pessoa
que não tem uma devida ali instrução, pessoa, às vezes até uma pessoa inocente que tá vendo um vídeo, rola um vídeo, porque esse vídeo aqui é em pé, né? Vídeo de rede social. Então a pessoa rola num vídeo, a pessoa acredita. O que ela faz? Ela acaba de assistir esse vídeo, ela vai lá no Marketplace, põe o seu sofá pra vender. As pessoas vão, por que você vendeu o seu sofá? Não, é que o treinador falou que eu tenho que vender o sofá, que aí eu vou ficar rico, eu vou ficar rica. Isso que eu tô dizendo, ou você acha que pobre tem que ter sofá em casa? Eu acho que pobre tem que ter sofá em casa, que isso aí não tem nada a ver. Já fiquei irritada já no primeiro vídeo. Vai ser difícil ver os outros. Puta que pariu. E é sempre fazendo uma comidinha, né? Eu acho que o sonho dele era ser chefe de cozinha, porque primeiro é descascando a laranja, depois fazendo uma, sei lá que merda é essa, eu acho que é uma pera. É na casa perfeita, na cozinha perfeita, com a roupa caríssima pra vender a ideia. Não tô falando que esse senhor não tem tudo isso, mas ele quer te vender a ideia pra você acreditar em tudo que ele tá falando e falar, quero mais, conte-me mais. Como eu fico rico? Ele vai te vender o treinamento dele, gente. É isso, nossa, isso é velho. Isso é velho, eu nem sei como esse tipo de história ainda cola. Eles alugam casas, não tô falando que é o caso desse, mas eles alugam casas por, sei lá, uma semana pra entrar nessas casas e aí eles levam as roupas, tudo, né? Alugam carros também pra fazer os vídeos de ads. O que é ads? Ads são aqueles vídeos de tráfego pago que passa, sabe? É propaganda patrocinada. Então, muitos daqueles vídeos, a pessoa, o coach, a coach, não eles gravaram na casa deles. Eles alugaram uma casa, alugaram um carro. Eles podem até, de repente, ter uma mansão, mas eles alugam uma maior ainda. Eles podem até ter um carrão, mas eles alugam um carro melhor ainda, só para gravar aquele vídeo para mostrar. Olha, mansão, milhões e não sei o que, e blá blá blá. Tudo isso eu construí porque eu parei de jogar videogame e vendi meu sofá. Quem pobre joga videogame e tu pode fazer o teste perguntando pro teu marido, amor, por que você tá jogando videogame ou joguinho do celular? Porque eu quero me divertir. Só que é o seguinte, a diversão... Não, agora não pode. Não pode. Você trabalha o dia inteiro e você não pode jogar um joguinho no celular. Você não pode jogar um jogo no videogame. Eu tenho canal de jogo, gente. Tenho canal de jogo e eu uso... Isso, além do que? Pra trabalhar. E eu jogo também. Eu jogava muito mais quando era criança, mas eu jogo. Uns tempos atrás eu terminei um jogo chamado Days Gone. Eu jogava que horas? Meu esposo tava trabalhando fora, que era 2 horas da manhã, ele tava trabalhando de madrugada. Aí eu falava com ele na hora do lanche dele. E aí eu tava aqui em casa com fone. E depois até comecei a escutar umas vozes. Eu parei de usar o fone, né? Que era de madrugada. Mas eu terminei um jogo. E nem por isso, durante o dia, eu produzia muito. Eu fazia marmitinha, na época eu tava trabalhando com bolo, não tava saindo tanto bolo quando a gente mudou pro interior. Fazia bolachinha, fazia marmitinha, produzia de produzir mesmo, coisas pra vender, fazia as propagandas, fazia tudo. Aí chegava de madrugada eu ia jogar. Aquilo ali pra mim era uma terapia. Recentemente eu conversei com uma moça e essa moça falou pra mim que ela teve depressão e o que tirou ela da depressão foi jogar. Ela jogava, acho que Naruto, coisa assim. E isso tirou ela da depressão. Agora, tipo, não, você é pobre, você não pode jogar. Ai, que gente, tá difícil, viu? Daqui a pouco eu vou estar vomitando com esse cara. Ela deveria ser uma recompensa pela produtividade. E normalmente, quem joga videogame... É sim, recompensa pela produtividade. Normalmente o quê? O que você sabe sobre as pessoas que jogam? Fala. E não produz tanto assim, não. Que dados que você tem de quem joga não produz? Vai a merda, gente. Assim, não. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher na internet. Não tenho saco, mas tô de saco cheio já desse cara. Grávida do trabalho. E a casa tava toda uma bagunça. E ela abriu a porta do quarto e tava lá, no alienado. Todo corcunda, jogando videogame, sentado na cama, alucinado. Parecia aquelas crianças vidradas no iPad. Ai, gente, isso aí que ele acabou de falar, pode ser, tem casos e casos. Mas, ai, gente, tem muita coisa, tem muita balela. Agora você vai generalizar, falar que todo mundo que joga é pobre. Quantas pessoas que eu já vi que são bilionárias e jogam? Nossa, tem de monte, gente. Não vai na cabeça desses caras, não vai, viu? Porque vocês vão só se ferrar. Porque pai pobre também faz isso, né? Deixa a criança vidrada no iPad. Então faz assim, né? Você é milionário, os seus filhos, você não vai deixar ter acesso a nada. É só ali no livro, é só na Barça, né? Pra te dizer um negócio, se você tem algum amigo que é viciado em videogame,
cuidado, porque a qualquer momento essa pessoa pode te trocar por um anime ou algum personagem. Gente, eu nunca vi tanta bosta. Vocês ouviram o que ele falou? Se você tiver um amigo que joga videogame, tome cuidado, porque seu amigo pode te trocar por um anime. Ai, gente, que mundo que esse cara vive? Que mundo que esse cara vive? Vamos deixar ele falar, vai. Ele não tá priorizando o crescimento da família, então na verdade nem homem ele é. Ele deveria primeiro se tornar homem para poder construir uma família junto com você. Aí depois ele pode. Aí depois pode jogar. Você conhece, por exemplo, alguém que se tornou bem-sucedido? Sim, ou que foi criado sim. por um pai que jogava videogame? Muitas pessoas. E conseguiu vencer na vida? Sim, muitos. Assim, de cabeça não me vem em mente ninguém. Ah, você não conhece. O seu círculo deve ser um círculo de bosta, um círculo de merda. Sinto muito, mas eu sei de muitos casos de pessoas que se enquadram no que você tá dizendo. O que me deixa mais fazendo esse tipo de coach é que tem muita gente que acredita. Tem muita gente que acredita. Lógico que tem um monte de alienado, que ele veio falar dos alienados. Vamos também pegar a bola dele, né? Jogar de volta. Ele tá falando que do pessoal aí que joga é tudo alienado. Tem um monte de alienado que segue esse tipo de pessoa que acredita na fala. E aí a pessoa entra no treinamento, entra no curso, não consegue resultado, acha que vai conseguir aquele carrão, acha que vai conseguir milhões, não consegue nada disso, sabe? A pessoa fica perdendo tempo da vida dela. Ai, gente, sabe? Esse tipo de coisa cansa. Quem é pobre não tem que ter televisão em casa. E o motivo disso é muito simples, porque ninguém... Pobre não pode ter televisão, tá, gente? Então já vende que esses vão ficar milionários. Não pode. E agora, onde ele tá? Ele tá na frente de uma igreja, porque tem que ter todo sabe, uma simbologia, né? A simbologia do milionário. É o milionário, não usa meia, né? Tênis sem meia. A calcinha de... A calça de pular brejo, curta. A blusinha justinha, sabe? Ali ele tem uma tatuagem aqui, que isso aqui? Isso aqui pra mim parece aqueles passarinhos que eu desenhava quando eu era criança, que eu não sabia desenhar passarinho, então eu fazia só a marquinha do passarinho. Parece aquele tipo de passarinho. Ou parece um bumbum. Isso aqui, pra mim, ou é um bumbumzinho pra cima ainda. Ou é aqueles passarinhos, sabe? Agora ele mudou da pera, gente, pra maçã. Tá cortando maçãzinha no gramadinho pra falar bosta de pobre. É o maior hater de pobre. Vamos ver. Por que o pobre não pode ter televisão? Fala. Pobre não tem que ter televisão em casa. E o motivo disso é muito simples, porque ninguém fica rico assistindo televisão. A fala dele é muito genérica, não tem sentido, não tem sentido. É óbvio que ninguém fica rico assistindo televisão. É óbvio que ninguém fica rico deitado no sofá. O que ele fala é óbvio. Mas aí ele vem e fala, você tem que vender seu sofá, porque você não pode ter direito de chegar em casa, descansar, porque você não pode descansar porque você é pobre. Você só pode descansar depois que você ganhar dinheiro. Gente, que é isso? Olha as merdas que esse cara tá falando. Fica rico assistindo televisão. Tu conhece alguém que enriqueceu, atingiu liberdade financeira e foi feliz vendo televisão a vida inteira? Lógico que não, né? Ninguém vai ficar rico sentado na frente da televisão. Óbvio, isso é óbvio. Isso é uma fala estúpida, ridícula. É claro que não. Só que o pobre, ele foi doutrinado a isso. Eu me lembro quando eu vim pro Brasil a primeira vez, que eu passei numa favela e eu vi um monte de casa sem reboco. E eu tinha antena parabólica. Eu fiquei pensando, mas o que esses malucos estão fazendo com televisão em casa, sendo que eles não têm dinheiro nem para fazer o reboco? Ou seja, Gente, não dá. Não dá. Olha o que ele tá falando, que ele passou na comunidade, viu as casas cheias de reboco e ficou indignado de ver o pessoal com televisão, com antena. A pessoa tem poucas condições financeiras, a alegria da pessoa é ver uma televisão, ver um vídeo, jogar um videogame, sabe? Tem mais coisas também que ele vai falar aí, que vocês vão ver. Então, tipo assim, corta qualquer diversão do pobre, faz ele se matar, correr atrás do dinheiro, sabe? Se doar pelo dinheiro, sabe? Ser um escravo do dinheiro, tira toda a diversão dele. Quando ele ganhar, aí ele pode ter dinheiro ou diversão. Não, quando a pessoa vira um escravo, um zumbi de dinheiro, ela não vive, acabou a vida dessa pessoa, para. O cara priorizou o pagamento da televisão e era ainda TV a cabo, sabe aquela TV que tinha a parabólica? Qual o problema? Ou seja, ele prefere ver televisão do que colocar tinta na própria casa. Sim, prioridades, como eu disse pra vocês, eu conheci uma moça que ela tava com depressão, a terapia dela foi
ligar o videogame e jogar. Vai tirar a diversão da pessoa que trabalha o dia inteiro, a pessoa que fica horas dentro do ônibus, fica horas em pé, ganha pouco, 90% do dia trabalhando. E aí você vai tirar os 10% ou menos, né? 3% que a pessoa tem de diversão, na hora que a pessoa tem um pouco de paz, que ela pode relaxar. Que é isso, gente? Esse cara... Gente, não escuta esse cara, não escuta. Se você já escutou, ó, limpa sua mente, tá? Porque isso aqui não dá. As prioridades do pobre, elas são ridículas. E o problema não... O que ele falou? Sim, as prioridades do pobre, elas são ridículas. Não, não são ridículas. São prioridades do ser humano. Cada ser humano sabe exatamente o que está passando e cada ser humano tem o direito de escolher qual a sua prioridade. A sua prioridade, esse senhor, a prioridade que ele escolheu foi sentar numa graminha, botar essa roupinha e gravar vídeos para pegar esses pobres que ele tá enxovalhando e entrar na mente deles para ele vender curso. Essa foi a prioridade, o que ele escolheu para a vida dele, vender curso para pobre, porque é para rico. Rico vai ouvir esse cara, gente, rico não vai ouvir esse cara. Para quem que ele tá vendendo? Ele tá vendendo para pobre. É pobre que cai na dele, porque o pobre vai falar: não, eu preciso comprar o curso desse cara, eu já vendi a televisão, já vendi o videogame, já vendi o sofá, e vou vender todas as próximas coisas que ele vai falar aqui. Vou começar a comprar frutinha e ficar descascando todo dia, porque eu vou ficar rico que nem ele. O público dele é pobre, gente, é pobre. E o problema não é que o pobre tem prioridade errada. O problema é que o pobre, além de ter a prioridade errada, ele julga quem tem prioridades diferentes da dele. Porque ele julga o rico que tem resultado. Quem é ele pra falar de julgar o que ele tá fazendo em todos esses vídeos? Ele tá julgando a vida de pessoas desprovidas de dinheiro. Gente, ele tá falando uma coisa que ele mesmo tá fazendo. Por que o rico tem resultado e o pobre não? Porque o rico tem prioridades diferentes do pobre. Ah, tá. Enquanto o pobre fica perdendo tempo assistindo televisão, o rico ele investe seu tempo estudando, aprendendo, evoluindo. Enquanto o pobre vai lá e investe durante a vida toda numa antena parabólica, o rico ele vai lá e ele investe a vida toda num curso, num treinamento. Agora ele falou que o pobre vai deixar de comprar antena parabólica para investir num livro, num curso. E aí qual curso que o pobre vai investir? No dele. Ele se desenvolve. Prioridades diferentes geram resultados diferentes. E no final das contas, cada um sempre vai colher aquilo que merece. Tu nunca vai ver um pobre que é pobre por acaso. Gente, olha o que ele tá falando. Meu Deus. Porque o mundo é injusto, porque a desigualdade social, isso não existe. Não existe desigualdade social, tá bom. Só no seu mundinho é de fadas, né? O que existe são prioridades. E no mundo que nós vivemos hoje, qualquer pessoa que tem um celular na mão tem a possibilidade de construir a sua riqueza. Você concorda com isso que eu tô... Não, eu não concordo. Eu não concordo porque pobre e o rico com o celular na mão, eles têm as mesmas condições. Não tem. O pobre tá cheio de conta para pagar, tem os filhos para alimentar, tem um monte de coisas acontecendo, tem dívida, tem um monte de problema, não tem estrutura, não tem um lugar, não tem paz. A pior coisa é a pessoa não ter paz na mente. Agora vai querer comparar com o rico, que dá no ar-condicionado, teve prioridade, pôde estudar, sabe? Muitas pessoas tiveram que largar os estudos para trabalhar. E o rico não, o rico, os pais, já vem de uma linhagem que os pais dão suporte para essa pessoa se dedicar aos estudos. Então essa pessoa já vai estar muito à frente. Ai, gente, como que não tem desigualdade? Aí ele falar que bota um rico com celular, bota um pobre com celular, bota os dois para fazer a mesma coisa. Lógico que o rico tem vantagem. Vai falar que não tem. Ai, pobre, para gravar com o celular ferrado, com a câmera com qualidade ruim, num lugar que não tem uma boa estrutura, um som ruim, e coloca ele. Quem dos dois que ia ter mais visualização? Lógico que ele, com o iPhone, num lugarzinho bonito, com a roupinha novinha, sabe? Não repete roupa, tá cortando frutinha, teve acesso à educação. Não dá. O que ele fala não tem nexo nenhum. Se você é casada, junta a sua renda com a renda do seu marido. Então primeiro você vai fazer essa continha. Se você juntar a sua renda com a renda do seu marido, se der menos
menos de 30k, 30k é o quê? 30 mil. Se der menos de 30 mil, vocês são pobres, tá? Amor, se juntar a minha com a sua, você acha que dá 31? Não. Gente, não dá. A minha com a do Lê dá menos de 30, a gente é pobre. Soma aí a sua com a do seu marido, vê se dá menos de 30. Se der menos de 30, vocês são pobres também. Olha aqui que ele falou. Eu acredito que daqui umas horas vocês vão dormir, né? Mas depois desse vídeo, esquece. Quantas horas você dorme por noite? De 6 a 8, que é o padrão. Vocês não vão mais poder dormir 8 horas, tá? Não pode. Sabe por quê? Porque a gente é pobre. Vocês não podem dormir 8 horas por noite. Então, gente, vamos começar a acordar mais cedo, dormir mais tarde, dormir pouquíssimas horas, todo mundo ficar com olheira pra gente ficar rico, vamos? Se o teu marido ganha menos de 30 mil por mês, ele vem com uma banana na mão falar que o pobre não pode dormir 8 horas por noite. Tá, por quê? juntos, vocês não podem dormir 8 horas da noite, mas nem 9, nem 10. Vou te explicar o porquê. 30 mil reais por mês é um número bom para você começar a construir sua liberdade financeira. Para você começar, nota que ele falou que é para começar. 30 mil, o casal é para começar. Então, vocês ainda vão estar começando a construir liberdade financeira. Não tá rico ainda, tá? Liberdade financeira. Se você ganha menos do que isso, vai ser difícil você construir sua liberdade de uma forma exponencial, de uma forma rápida. E a teoria é muito simples. Quanto antes você atinge a sua liberdade financeira, antes você é livre para fazer o que você quer da sua vida. Enquanto você não é livre, você é escravo. É o contrário, né? E você tem que entender... Gente, quantas pessoas, sabe, hoje acabaram de chegar em casa, liga o YouTube para assistir, a pessoa ganha de 1 a 2 salários... E aí ele vem falar que se você ganha menos de 30 mil, você não pode dormir 8 horas por noite. Isso já tem muitas pessoas que não dormem já o suficiente, porque precisa dormir pouco para pegar ônibus, para pegar 2, 3 ônibus, para chegar no trabalho. Às vezes trabalha do outro lado da cidade, ou trabalha em outra cidade, fica horas dentro do ônibus. O que essas pessoas, sabe, o que não ajudaria essas pessoas elas ganharem, se elas ganham, vamos supor, de 1 a 2, se elas já ganhassem o dobro, de 2 a 3 salários, se elas já ganhassem de 5 a 8 mil, se ganhassem o casal, sabe, juntando os dois, 10 mil, 12 mil, mas ele vem falar que menos de 30 mil, ou seja, se a esposa ganha 15, se o marido ganha 15, ainda não é suficiente para você poder dormir 8 horas por noite. Mas o pior é que você vê nos comentários quantas pessoas, e eu vou usar a mesma palavra porque ele usou essa palavra, né, pra falar do pessoal do jogo, né, e eu me enquadro porque eu tenho até canal de games, então quantas pessoas estão alienadas. E você vê que na página dele tem muitas pessoas simples mesmo, e estão assim, hipnotizadas e acreditando, e tá caindo na conversa que esse cara tá só enchendo o bolso dele, só enchendo. Não tem como, sabe? Para uma pessoa que já nasceu com recursos, já vem de uma linhagem que os pais puderam estudar, que os pais tinham recurso, que os pais já tinham bens, que os pais já tinham casa própria. Essa criança, né, imagina, vamos supor, ele quando criança, ou pessoas com a estrutura que ele tem, tiveram uma criação diferente de pessoas que, às vezes, crianças trabalhando, os pais não tiveram acesso à escola, e são criações totalmente diferentes. E aí ele vem dizer que se fizer tudo o que ele tá falando aqui, você consegue sair da pobreza, você consegue ficar milionário. É muita balela, gente, muita balela. Que o dinheiro que você ganha é totalmente proporcional àquilo que você produz. E aquilo que você produz... Não é. Já vi muitas pessoas produzindo muito e não ganham o proporcional ao que produzem. E já vi, pelo contrário, muitas pessoas produzindo nada e ganhando milhões. É diretamente proporcional ao tempo que você dedica na produção de algo. O que tem hoje em dia é muita gente comprando a ideia de que eu tenho que ter qualidade de vida. Esses dias até uma mentorada minha disse, eu quero ter saúde mental. Eu falei pra ela, porra, mas tu não tá rica ainda, o que tu quer saúde mental?
Agora ele pegou pesado. Ele falou que é uma mentoranda dele, uma aluna que comprou o curso dele. Ele veio falar que ela veio reclamar que ela quer qualidade de vida e que ela quer saúde mental. E ele veio falar que ela não tem direito à saúde mental enquanto ela não tiver dinheiro. A pessoa tá entregando o dinheiro, tá entregando a vida, tá entregando o psicológico dela. As pessoas que estão seguindo esse cara estão totalmente alienadas mesmo. O cara fala uma merda dessa. Não sabe o que a pessoa tá passando. Fala que a pessoa não tem que se preocupar com saúde mental. Saúde mental é uma coisa muito séria que pode, num dia, proporcionar a pessoa tá aqui e no outro dia a pessoa pode não estar mais aqui. E ele ter coragem de falar uma merda dessa. Olha só o que ele falou. Tu não tá rica ainda. Quem tu quer saúde mental? Tu não tá rica ainda. Por que tu quer saúde mental? Gente, esse cara tinha que ser parado só por essa fala aqui. O que é isso? Imagina as pessoas escutando isso, a pessoa põe a saúde mental dela em jogo. Não que tu não possa ter isso simultaneamente, mas eu quero dizer, a tua prioridade em determinados momentos da vida tem que ser enriquecer, tem que ser proporcionar uma vida... A prioridade tem que ser enriquecer e não a saúde mental, tá? Então, você tem que ficar louca, você tem que ficar louco, a sua saúde mental não é prioridade quando você não tiver dinheiro. Tem que ser fazer acontecer. Não é hora de descansar. Eu, por exemplo, tô aqui, né? E com minhas frutas, compartilho um pouco da minha rotina aqui com vocês. Da sua rotina que está sendo sustentada por quem? Pelos pobres, né? Da minha alimentação e da minha saúde. Só que por muito tempo eu não consegui ter a saúde que eu tenho. Porque eu trabalhei demais. E não que hoje eu não trabalhe, mas eu trabalhava absurdamente. E esse desequilíbrio fez com que eu conseguisse chegar onde eu cheguei e hoje eu possa... Eu até gravei um vídeo uma vez aqui no canal falando exatamente o contrário. Falando que quando você entra ali num excesso de trabalho, você precisa parar, você precisa dar uma pausa, respirar para não ter um burnout. E aí o cara vem falar que uma vez ele tava com excesso de trabalho e ele viu que ele tinha que continuar assim, porque senão ele não ia enriquecer. Olha isso, olha o que ele tá incentivando as pessoas a fazer. Quantas pessoas não vão de arrasta por isso, por burnout, por excesso de trabalho, por ficarem bitoladas atrás de dinheiro? Tem uma saúde muito mais equilibrada. Então, se você e o teu marido ganham menos de... Se você conhece algum psicólogo, alguma psicóloga, ou se você é psicólogo, ou se você trabalha na área de saúde mental, deixa algum comentário, pelo amor de Deus. Ou se você conhece, marca alguém, manda essa parte para alguém que trabalha com saúde mental. Mas manda mesmo, pra pessoa dar uma resposta pra gente sobre isso, porque não é um absurdo, gente, é um absurdo. Vocês dois precisam de um plano prático, rápido, para conseguir ganhar mais, se organizar financeiramente, começar a alavancar, nem que seja um pequeno patrimônio que vocês têm. E se você quer minha ajuda para isso, comenta aqui embaixo. Não, eu não quero de jeito nenhum. Vocês tomam banho? Meu cabelo tá molhado, eu acabei de tomar banho, mas segundo ele, eu não gosto do que eu acabei de fazer, tá? Quem é pobre não gosta de tomar banho e muitas vezes não cuida da própria higiene pessoal. O nome disso, de quem não toma banho, de quem não cuida da higiene, é porco ou porca. Mas eu já vi muitos casos de pessoas, com muita grana, extremamente porcas. Consigo mesma. Já vi muitos casos de pessoas com muita grana que não gostam de banho. E isso não tem a ver com condição financeira, tá? Porque o pobre é muito avoado. Então ele não toma banho direito, porque às vezes vai no banheiro, coloca lá o celular pra tocar e fica prestando atenção na música. Da onde ele tirou isso que o pobre é voado, que ele entra no banheiro, que ele liga o celular com a música, que ele esquece de tomar banho direito? O que é isso? De cuidar de fazer uma coisa de cada vez. E engraçado isso, porque o celular do pobre, por exemplo, vai no banheiro e fica no vapor. E não é bom o celular ficar no vapor do banheiro, porque ele estraga. E ele não deveria levar o celular no banheiro para estragar o celular mais do que o tempo útil dele, né? Porque ele deveria preservar o celular ao invés de desgastá-lo. Mas não, ele não pensa nisso, porque o que importa é ele tomar banho ouvindo a música, que normalmente... E quem disse que eu, por exemplo, eu sou pobre, eu não levo meu celular no banheiro, tomo banho ouvindo música. Não sei de onde ele tirou disso, sabe? Ou essas coisas que ele tá falando, eu não sei se ele chegou a ser pobre, eu acho que não, mas eu não sei de onde ele tirou. Será que ele era pobre fazer essas coisas? Porque é muito hate com pobre, ele tem muito hiperfoco em pobre. Sabe o negócio da saúde mental? Eu acho que ele precisaria passar por um psicólogo, sabe? Eu acho que nem psicólogo.
também, mas eu acho que ele deveria passar por um teste neurológico, ligar os fiozinhos no cérebro dele, deixa ligado, e aí coloca assim bem na frente, tá? Apaga toda a luz, coloca uma tela, aí de repente aparece a palavra pobre. Pra ver que alteração que dá no cérebro dele, porque ele tem hiperfoco com pobre. Eu sei, uma das coisas dele ter hiperfoco com pobre é porque ele precisa de quem? Quem é o público que compra os cursos dele? Os ricos vão comprar dele, gente? Não, o rico não compra desse cara. Que isso? O rico não tanca o que esse cara tá falando. É o pobre que tá comprando essas merda. Ainda uma música de corno, uma música funk, uma música... Eu não sou rica, eu não gosto dessas músicas. Aí falar que pobre só gosta de música de corno, de funk, eu não gosto, então. Eu sou rica? Horrível, que só prejudica o cérebro da pessoa. E essas coisas que você tá falando também prejudica. E quando eu digo de higiene pessoal, não tô falando necessariamente só o banho, tá? O pobre também não gosta de lavar a própria calçada. Vai nos bairros mais humildes, tu vai ver que é tudo Eu não lavo a calçada, tá? Eu vou levantar a bandeira do pobre. Eu não lavo a calçada. É pública, vai sujar, vai encher de terra, os outros vão passar, pisar lá. Por que eu vou ficar lavando calçada? É um cansaço, é um esforço que você vai fazer. Passa um tempo, ainda mais que eu, por exemplo, moro no interior. Aqui tem muita terra. No meu quintal tem muita terra. Dá um ventinho, tipo, suja todas as casas, não só a minha. Suja a casa de todo mundo. Imagina, eu vou ficar lavando calçada. Eu não lavo calçada. Vocês lavam calçada? Não lavo, não. Então, ó, bandeirinha do pobre. Sou pobre mesmo, não lavo calçada. Agora tem que, se eu lavar calçada, eu vou ficar rica? Então, vamos lá, gente. Começa a lavar calçada. A calçada toda cheia de limo. Eles não lavam, eles não gostam de limpar. Até a louça. Pra ele é fácil, né? Porque aí ele chama a faxineira, chama a moça, ele contrata a moça lá e limpa, né? Sim, é fácil, né? Delegar coisas é fácil, né? Pega o dinheirinho que ele conseguiu com as vendas ali dos pobres comprando pra enriquecer, ele paga as pessoas pra lavar, né? Não é ele que vai lavar e é fácil. A louça, a cozinha, o fogão de pobre é todo cheio de gordura, cheio de coisa, porque ele sempre deixa pro dia depois e é aquela... Sim, eu deixo pra depois. De novo, a bandeirinha do pobre eu deixo pra depois, eu deixo pra hora que eu tiver tempo. Mas pra ele, por acaso, ele tem várias pessoas pra limpar, ele vai falar pra... Logo, vai ficar sujo? Se ele tá pagando alguém pra limpar, se eu tivesse pagando alguém pra limpar, óbvio que o meu fogão ia estar sempre limpo. Óbvio que minha cozinha ia estar sempre limpa. Agora, eu não tenho pessoas, eu não tenho faxineiras, eu não tenho cozinheira, eu não tenho a mulher da calçada, que lava a calçada, eu não tenho nada disso. Você não tem. O que a gente faz? A gente faz na hora que dá tempo. Ou a gente vai ficar dedicando a nossa vida à calçada. Mas segundo ele, a gente tem que fazer isso, senão a gente não fica rica, gente. A casca vai criando e depois ele não consegue mais tirar. E daí? Sabe qual que é o maior problema? É que ninguém tem coragem de falar isso na cara do pobre. Pode perceber, alguma vez na tua vida, talvez você tinha um colega de trabalho fedido. Ou você tinha uma... Isso se chama falta de respeito. Tá falando que você tem que chegar pra pessoa e falar que a pessoa é fedida. Gente, que é isso? Quem deu educação pra esse cara? Sabe? Coitada da mãe dele, que eu duvido que a mãe dele, o pai dele, deve ter dado essa educação. Acho que é a cabeça oca dele mesmo, porque não acho, sabe? Um funcionário que tava fedendo e você não teve coragem de falar pra ele. Mas o que você tem com a vida da pessoa? Se a pessoa tá fedendo, o problema é dela. Você vai chegar numa pessoa, você não sabe o que a pessoa tá passando, você não sabe se a pessoa tem o dinheiro pra um desodorante, você não sabe se ela comeu hoje e a pessoa tá fedendo, você vai se achar o bonzão de chegar lá e alertar a pessoa que ela tá fedendo? Que ele tava fedendo e por isso ele não consegue evoluir. Ah, ele tá fedendo e por isso ele não consegue evoluir. Tá bom, vamos comprar bastante desodorante, bastante perfume, gente. Vamos ficar sempre cheirosinha, pra aí a gente enriquece, tá? Essa é uma ofensa, mas essa é a maior... É uma ofensa, lógico. É verdade que tem. O pobre não tem muita vontade, não gosta muito de tomar banho, porque ele... Que isso, falar que não gosta de tomar banho. O banho é uma das melhores coisas, sabe? Parece que é a hora que você se renova. E vem falar que o pobre não gosta de tomar banho. O que é isso, gente? Falta higiene pessoal. Você concorda com isso? Não concordo de novo. Em todos os vídeos eu não concordo. Não tem nenhum que eu concordei até agora. Nenhum. É só merda. Quem vai no rodízio de pizza e deixa as bordas da pizza sobrar de propósito, não pode reclamar que tá pobre. E se ficar pobre no resto da vida, você já sabe o porquê. Não existe atitude mais medíocre a se fazer num restaurante do que essa. O pobre, ele só quer a parte gostosinha das coisas. Eu como
a pizza toda. Eu como a pizza, eu como a parte do recheio e eu como as bordas, sabe? Eu como, então por isso eu vou ficar rica? Então já era pra eu estar bem rica. O pobre, ele quer o salário, mas não quer trabalhar para ganhar um salário. O salário injusto, né? Porque o seu tá muito justo, né? O seu é só você gravar um videozinho, assim, pegar a faca, assim, ó, torcer ali dentro do pobre, e aí o pobre fica bem, sabe, sente ali bem profundamente, ou a pessoa fica muito puta com ele, que é o meu caso, ou a pessoa fica muito puta consigo mesma, e aí o que ela faz? Ela vai ter uma reação de comprar a mentoria, o curso, sei lá o que dele. O pobre, ele quer o corpo, mas ele não quer fazer academia. O pobre, ele quer emagrecer, mas ele quer emagrecer tomando Monjaro. Mentira. Sigo muitas pessoas, ó, que são podres de rica. As pessoas não são podres, só um jeito de falar. Mas são pessoas muito boas. Eu sigo pessoas que têm muito, mas muito. Pessoas grandes, sabe? Da internet, que tem muito dinheiro e até chega um carrinho especial na porta da casa da pessoa, nos condomínios de Alphaville, e a pessoa recebe uma caixa térmica, assim, fechadinha, e aí vem até um cara, assim, sabe, com um uniforme, ele coloca a caixa térmica em cima da mesa milionária lá da pessoa, na mesa de madeira maciça, coloca lá um monte de monjauro, coloca um monte. Então, isso aí não é coisa de pobre, tá? A única diferença é que o rico já compra um estoque enorme, mas, nossa, eu vejo todos os dias vários milionários recebendo monjaro em casa. O pobre, ele quer ter energia, mas ele quer tomar o pré-treino, quer tomar cafeína, não tá disposto a dormir direito, não tá disposto a pagar o preço. Não, o pobre toma pré-treino, toma cafeína, por quê? Porque tá cansado, tá sem dormir, ficou se ferrando o dia todo num trabalho que não paga o suficiente, sabe? Que não é proporcional ao esforço da pessoa, como ele disse aqui, que é a pessoa que tá se esforçando pouco. Não, muitas pessoas se esforçam muito, não ganham nem 20% do que deveria ganhar, às vezes fazem funções ali que são para 10 funcionários, apenas uma pessoa faz, e essa pessoa quer treinar, não tem tempo ou não tem energia. Então o rico não toma outra balela dele, que as mesmas pessoas que eu acabei de mencionar para vocês, que eu sigo, que são milionárias, usam monjauro, recebem em casa, sabe? Para várias aplicações. Usam pré-treino, cafeína para treinar. Essas pessoas até às vezes têm academia em casa. É só balela que ele tá falando, gente. Só balela. Por isso que eu digo para vocês que milionário não segue esse cara. É quem acompanha ele e o público dele, o público que traz grana para ele são os pobres. Para poder ter acesso àquilo que é realmente bom. Quando você tem uma pizza, você tem duas partes. Você tem a parte que você mais gosta, a parte que você menos gosta. Se você quer a parte que você mais gosta, você tem que consumir aquela que você menos gosta também. E assim é a vida. E a forma como uma pessoa... Jura? Sabe, todo mundo não tá fazendo 90% do dia da parte que menos gosta. As pessoas não estão, né? Não estão ficando parte, quase 100% do dia dela com a parte que não gosta, e a parte que gosta é o quê? 2%? 3%? Como uma pizza determina a forma como ela encara várias outras situações da vida. O jeito que você come a pizza vai determinar como você age em outras coisas da sua vida. Nossa, é muito filosófico. Gente do céu, eu não sei de onde ele tira essas coisas. Fora o desperdício. Tanta pobreza, tanta limitação, tantos problemas. Ah, tá. Agora a culpa dos problemas sociais é porque você tá deixando a borda da pizza. Olha só. Se todo mundo começar a comer a borda da pizza, vai melhorar para todo mundo. Todo mundo vai ficar rico. Tem tanta gente que tá precisando de comida e aí o pobre vai lá e pega a comida e joga a comida fora. Qual que é o sentido de uma coisa dessa? Gerando mais consumo, gerando mais desperdício, prejudicando o planeta. Tudo isso para ser... Prejudicando o planeta são essas falas dele que estão prejudicando o planeta. Satisfazer o próprio estômago, porque essa é a prioridade do pobre. Satisfazer o seu prazer momentâneo. Não, agora o pobre não pode nem comer, tá, gente? E tem que comer até o que não gosta. Prazer imediato é aquilo que importa e dane-se todo o resto.
Você conhece alguém que vai no restaurante e deixa as bordas de pizza? Agora ele trouxe alguém, não sei quem é, tá? Não conheço, também não quero conhecer, mas vocês tomam Coca Zero? Então, pode parar. Pode parar de tomar Coca Zero, senão você não vai ganhar dinheiro. O que eu mais vejo é pessoas que têm muita grana, pessoas milionárias de verdade. E essas pessoas que eu sigo, que eu tô mencionando aqui pra vocês como exemplo de milionários, não são pessoas que enganam pobre pra vender curso, tá? São pessoas milionárias mesmo, que consomem Monjaro, que consomem pré-treino e que tomam só Coca Zero. E agora ele vem falar que o Coca Zero é de pobre. Quem é pobre toma Coca Zero com a desculpa de que não faz mal, porque ela não tem nenhuma caloria. Mas na verdade, Coca Zero, muita gente sabe, pra quem não sabe, ela faz o que tem mais nela. A Coca normal tem muito açúcar, acho que todo mundo sabe disso, é refrigerante, tem muito açúcar. E a Coca Zero, ela tem zero açúcar, mas para ela ter zero açúcar, tem adição maior de outra coisa. O que tem? Tem adição maior de sódio. E lógico que qualquer coisa em excesso faz mal, até água em excesso faz mal. é se manter viciada naquele Porque a pessoa quer se manter viciada. Olha isso, gente, essas falas. Meu Deus. gostinho artificial saboroso que só faz mal. E é justamente isso que o pobre faz a vida inteira. Ele busca atalhos para manter aquele vício sem perceber que isso tá lascando com a vida dele no longo prazo. Já o rico não. O E o vício dele é o quê? É enganar pobre. rico não se importa se o refrigerante tem ou não tem açúcar. A única coisa que importa para o rico é tomar decisões certeiras que vão aproximar ele dos seus sonhos, independente dos prazeres momentâneos. E quis numa fala dizer que o pobre dá a desculpa da Coca Zero que não tem açúcar, mas que o rico toma as duas. Ficou sem nexo essa fala. Isso serve para comida, investimento e também para relacionamento. Ah, então, gente, ó, se você tá tomando Coca Zero com a desculpa que não tem açúcar, você não vai conseguir ter bons relacionamentos. E segundo eles, você não vai conseguir fazer bons investimentos. Então começa arrumando o refrigerante, tá? Mas eles, como são milionários, eles podem tomar dos dois tipos. Por acaso você já viu algum rico de verdade que toma Coca Zero? Já vi muitos. Não vou divulgar aqui, mas eu sigo. Quem acompanha meu Instagram pode olha as maiores pessoas que estão lá. Aquelas pessoas que são milionárias, elas tomam Coca Zero todos os dias no Stories, aparece. Ele coloca essa perguntinha no final pra pessoa não ter referência de ninguém, aí a pessoa acreditar na fala dele. Então ele quer que a pessoa fale, não conheço, pra falar, nossa, ele tá certo. Deixei as piores pro final. Vocês gostam de futebol? Eu não acompanho, tá? Mas acho que o brasileiro, né? A paixão nacional é futebol, né? Mas o bonequinho aqui parece que não gosta. E agora ele tá com uma laranjinha na mão. Vamos ver. O pobre gosta de assistir jogo de futebol e é por isso que ele fica cada vez mais pobre. O pobre tá ficando pobre porque tá assistindo jogo de futebol, gente. Porque o jogo de futebol só incentiva ele a tomar mais cerveja, beber refrigerante e fazer aposta esportiva. Mentira. Conheço muitas pessoas. Meu esposo, por exemplo, ele assiste futebol, ele não toma cerveja e ele não faz aposta. Seu mentiroso, você é mentiroso. E conheço muitas outras pessoas também que não assistem jogo de futebol pra tomar cerveja e fazer aposta. Faz ele ficar cada vez mais burro, porque isso corrói os neurônios de qualquer pessoa. O rico já é diferente. Tá, e a Copa? Me fala o que da Copa? Então todo mundo que assistir a Copa vai ficar pobre? Ao invés de ficar perdendo tempo assistindo futebol, ele investe o tempo dele em... Tá, então nos dias da Copa, eu quero que você desligue a sua televisão. Vocês não, gente, ele. Eu quero ver ele sem nenhuma televisão, sem nenhum celular e com a cara no trabalho. Ele não pode ter acesso nenhum, tá? E nesses dias da Copa, não é para ele vender curso, é para ele fechar o carrinho do curso. Vamos deixar ele trabalhar, porque segundo ele não gosta de futebol. Assistir futebol empobrece a pessoa, então ele não pode. Educação, em desenvolvimento, em crescimento, ele cuida da vida dele e da vida da família dele, ao invés de ficar cuidando da vida de jogador, que é exemplo do que não fazer. Se você quer de uma vez por todas entrar no caminho da riqueza, comenta aqui embaixo a palavra para rico, que eu vou te... Olha lá, comenta rico. Vai lá, se você quer ser enganado, vai lá comentar rico. Quem aí tem iPhone? Coloca nos comentários. Eu não tenho, mas na primeira oportunidade que eu tiver condições, eu quero ter, para melhorar a qualidade de imagem dos vídeos. Agora é só para quem
tem iPhone e tem filho, tá? Então, se você não tem filho, isso aqui não se enquadra pra você. Tem outros vídeos lá depois no Instagram dele que você pode ver, porque tem um exemplo de iPhone pra quem não tem filho, tá bom? Mas se você tem filho, você não pode ter iPhone. Então, segundo ele, eu no caso, tenho uma filha. Eu só posso comprar meu iPhone quando a minha filha estiver estudando em escola particular. Sendo que a mensalidade de uma escola particular é praticamente, não vamos dizer o mais novo, né? Mas é tipo um iPhone todo mês. iPhone você compra uma vez, né? E a mensalidade da escola particular você tem todo mês. E pior que as concordâncias dele são muito, muito ruins, sabe? Ele precisava arrumar alguém que não seja pobre, né? Alguém ali da área milionária que dê aulas de concordância verbal, porque é confuso, ó. Pobre que não tem filho em escola particular não pode ter iPhone. Vamos ver. Quem ainda não colocou filho em escola particular, não tem a casa reformada, não tem uma vida estruturada, a empresa ainda não tá bombando, essa pessoa não tem direito de comprar iPhone do ano. Nossa, e ele fala com uma arrogância, né? Não tem direito de comprar iPhone. A pessoa tem direito de fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Não é um boyzinho da internet que vai vir ditar o que você tem direito ou não de fazer com o seu dinheiro. Mas as pessoas alienadas que caem na fala dele vão seguir, vão dizer amém pra tudo que ele tá falando, né, gente? Isso que é mais triste. Tu não tem que comprar iPhone, ô sua jumenta. Olha, gente, xingando as pessoas, xingando a pessoa de jumenta. Se a Que tua vida isso? financeira ainda não tá estruturada. Comprar iPhone pra quê? Quer mostrar pros outros que tem dinheiro, sendo que na verdade tá passando dificuldade financeira? O que vai adiantar? Também pega uma coisa e aí ele explora aquela coisa, mas pro lado dele. Lógico que uma pessoa que tá passando problema financeiro não tem o que comer em casa. Lógico que a gente vê alguns casos de pessoas que fazem loucuras para comprar um iPhone. Mas há casos e casos. Já vi muitas pessoas que fizeram um sacrifício, fizeram um parcelamento, compraram um iPhone e esse iPhone proporcionou a pessoa melhorar a qualidade de imagem dos vídeos para as pessoas que já estavam inseridas, já estavam trabalhando na área e usaram esse iPhone para produzir melhor, para aumentar a qualidade dos vídeos e conseguiram abrir mais portas, sabe? Já vi falar até de, não sei se é real, mas já vi um especialista em vídeos para o Instagram que o algoritmo do Instagram foi feito para dar prioridade na entrega dos vídeos para vídeos que são produzidos por iPhone, ou seja, para vídeos que estão em altíssima qualidade. Eu creio que sim, porque se a pessoa está com o iPhone, eu vejo esses perfis crescendo muito rápido, do que pessoas que às vezes já têm até estrutura, mas não usam o iPhone, esses perfis crescerem um pouco mais lentamente. Então eu acredito nisso, não no que esse cara aqui tá falando, mas nessa questão do algoritmo priorizar vídeos que são gravados com iPhone. Eu acredito nisso sim. O que essas pessoas? O que tu vai ganhar postando uma foto no espelho, mostrando que teu iPhone é um novo laranjinha, sendo que tua empresa tá toda destruída, sendo que tu não investe nem em marketing, sendo que tu não tem capital para se proteger caso aconteça algum... Lógico, aqui ele tá falando uma coisa que é óbvia, né? Eu acho que a pessoa deveria entrar num gasto desse se for necessário. Acho que a pessoa não deve comprar nada se for para mostrar, para aparecer para os outros. Ela tem que comprar se for ter uma utilidade para ela, lógico. Tipo de crise financeira. Até quando tu vai ficar querendo mostrar para os outros uma coisa que tu não é? Isso é coisa de pobre, ficar querendo aparentar. Isso é coisa de rico também. Quantos milionários eu já vi alugando casas, alugando carros, já tinham casas, mas alugaram mansões maiores, alugaram carros 10 vezes mais caros para mostrar uma coisa que não são. Isso é o que coach mais faz, mostrar o que não são. Aí ele vem falar que o pobre tá comprando iPhone para mostrar o que não é. E o que coach faz? Coach faz isso para enganar justamente quem? Os pobres. Querendo demonstrar uma coisa que tá longe da realidade. O rico, ele fica rico justamente porque não tem esse tipo de atitude, seu animal, seu burro. O pobre é burro. E ele ofende, gente, ofende. Pobre que compra um iPhone. Eu tô dizendo, tem pobre que compra iPhone porque parcela em 38 vezes.
Se é para comprar um celular parcelado, isso é um sinal que tu não tem que comprar o celular. Então, se a pessoa não puder parcelar, então quer dizer que ela não pode ter. Ai, que absurdo. Que nem dinheiro para comprar à vista tu tem. Aí tu... Lógico, quem tem dinheiro pra comprar um iPhone à vista? Nem ele tem, ele precisa do dinheiro dos pobres pra comprar. Um celular de 8 mil que fica 12 por causa da parcela. É um jumento mesmo. Inadmissível. Para, aceita a tua realidade, aceita teu ponto de origem, aceita que tu tá quebrado, aceita que tu não tem dinheiro, aceita que não é a hora de fazer uma... Com essas imagens você vai descobrir se você é pobre ou se você é rico. Então vamos começar? A primeira coisa dele é mostrar a geladeira. Mas eu sinceramente não tô mais aguentando ouvir a voz desse cara, sabe? Eu acho que se eu visse esse cara na minha frente, ou se eu ver um cara parecido com esse na minha frente, tenho que tomar cuidado pra não socar. Geladeira de pobre... Tá, geladeira de pobre, vamos ver a de rico. Geladeira de rico. A minha geladeira tá um meio termo. Quando começa a acabar as coisas, ela fica ali meio bagunçada e vai mais vazia, né? Mas no dia que eu faço supermercado, eu não tenho esses potinhos ainda, mas eu tô chegando lá. Então eu vou dizer que ela fica no meio termo, tá? Fica levemente rica a minha geladeira. Freezer de pobre. Freezer de pobre, o meu freezer nunca foi assim, nunca, sabe? Esse ano, aqui em casa, a gente comprou bebida alcoólica, acho que foram 2 vezes. Isso é geladeira de pessoa que tá acostumada a beber, que toma cerveja, não quer dizer que a pessoa é pobre. Então o rico não bebe, rico não enche a cara, não enche só a cara, né? Enche outros lugares também, né? Freezer de rico. O meu freezer tá tipo esse de rico, tá, gente? Não agora, tá? Quando eu faço marmitinha, mas quem já viu aqui no canal, eu faço marmitinha, mas bem pobre, tá? Eu coloco no potinho de sorvete, aquele sorvete azul. A geladeira do pobre é assim. É um limãozinho, eu às vezes faço isso, eu deixo um limãozinho na porta da geladeira. Eu tô fazendo uma coisa um pouco mais nobre. Eu pego aquele plástico filme, eu embalo, aí fica assim um limãozinho ou uma cebolinha, sabe a cebola? Eu estico bem o plástico filme, fica parecendo que ela não tá coberta com nada, aí fica aquele plástico filme esticadinho, fica perfeita, parece que ela tá aberta, mas não tá, ela tá bem embaladinha. Super Bonder, quando eu tenho Super Bonder, eu coloco na geladeira, eu deixo na geladeira assim, fechado. Agora, esses molhinhos, eu não tenho costume não, de deixar não. Quando a gente come algum lanche, alguma coisa assim, a gente já consome tudo, a gente não guarda esses negócios não. Então acho que eu não sou geladeira de pobre não. A do rico é assim. A do rico é assim? Não, eu não guardo fruta assim na geladeira. Não guardo. Eu guardo alguns legumes, mas fruta eu gosto de colocar tipo numa vasilha, num pratinho de inox, uma coisa assim mais chique. E eu coloco em cima do balcão, deixo as frutinhas, coloco um abacaxi, coloco a laranja, eu deixo as frutas geralmente fora da geladeira. O que eu costumo colocar na geladeira é uva. Então vamos dizer que a minha geladeira por enquanto não tá sendo de pobre. Você é aquilo que você come. Você olha para a geladeira de um rico, você sempre vai ver coisas naturais, coisas que Deus... Tá, vai ter a geladeira de coisas naturais e vai ter a geladeira de coisas não naturais, né? Vai ter a geladeira de bebida alcoólica, a parte lá que não é na geladeira, mas a parte só de uísque, de outras coisas. Agora ele vem dizer que, tipo, o rico é tudo natureba, só come mato. fez, porque ele preserva o seu corpo e a sua saúde. A geladeira do pobre não. Já vi muito rico que não preserva nada disso, não sabe? Principalmente com coisas com coisas proibidas, sabe? Já vi muito rico que tem tudo isso que ele falou em todos os vídeos, mas chega à noite, essa pessoa ingere coisas não de forma tradicional, sabe? Que fazem muito mal para a saúde, viu? São umas substâncias que geralmente não são comuns, não são encontradas nos supermercados. Ações e coisas que são muito gostosinhas, que trazem prazer, porque o pobre é escravo do prazer. Além de que a geladeira do pobre é igual à casa dele. Toda desorganizada, uma coisa... A minha casa não é desorganizada. Eu comecei esse vídeo falando que eu não sou pobre, agora eu tô levantando a bandeira do pobre. Isso não tem nexo que ele tá falando. Dentro da outra, tudo uma bagunça, enquanto a geladeira do rico sempre tá tudo no seu devido. Por que que na casa do rico, na geladeira do rico, tá tudo no devido lugar? Porque não são eles que fazem, não são eles que arrumam. Eles têm empregadas, eles têm cozinheiras, eles têm funcionários para fazer todas essas coisas. Comida de pobre. Eu não como tudo isso. Nossa, esse prato aqui daria para dividir para mim,
pro Lei e pra Stephanie. Pobre, isso aqui é comida de rico. Não, isso aqui não é comida de rico. Isso aqui é comida de quem tá fazendo dieta. O pobre come isso e o rico... Tá, pão com mortadela. Eu adoro pão com mortadela, nossa. E aqui um café, né? Um café com leite. Eu não gosto de café com leite, eu gosto de café. Mas, então, eu sou bem pobre? Eu sou pobre, ó. Bandeirinha do pobre. rico come isso. Eu gosto desse tipo de pão também, assim, só não fico a cara, à primeira vista eu não fico a cara. Mas aí depois eu lembrei de sanduíche natural, desses cremes, assim, eu gosto dos dois tipos. Então eu sou um híbrido de rico e pobre. O alimento do pobre é esse aqui. Alimento do pobre, isso aqui é um bolo vulcão, lotado de recheio, eu gosto. Tá, qual que é do rico? Enquanto o alimento do rico é esse aqui. Tá bom. O rico não vai naquela panificadora que só entra rico, sabe? Que é tudo caríssimo. E ele não vai lá, ele não traz um bolo, ele não traz nada pra fazer um brunch, pra chamar as amigas. Não, é só frutinha. Só tem frutinha, sabe? Na festa do rico é só frutinha. O rico come aquilo que Deus fez. Ah, o rico come aquilo que Deus fez. O pobre come aquilo que o ser humano criou De novo, o híbrido. Eu como os dois. para satisfazer os próprios Inclusive, aqui em casa a gente tem até plantação. Então, a gente é muito rico, viu? Porque, ó, nossa. desejos. Porque o pobre é sempre escravo do seu desejo. Se você pedir um favor para um pobre e em troca der para ele um pedaço de carne, ele vende a sua alma por uma maminha. Por isso... Que isso? Gente, isso aqui tinha que ser o final mesmo, mas ainda tem mais um. Mas ele falou que o pobre vende a alma por um pedaço de carne. Que absurdo. Que absurdo. Isso você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda, porque se você anda com gente pobre, pobre você será. Faz sentido? Comenta e compartilha. Meu Deus. É o último, gente, ó. Graças a Deus. Casa de pobre. A minha casa não é assim, então eu sou rica. Não é assim. Isso aqui, pra começar, essa casa aqui, eu acho que é IA, né? Onde isso aqui é casa de pobre? Isso aqui não é casa de pobre, isso aqui é casa de rico. Nossa, já se perdeu no que tá falando. Olha a cama. Cama de madeira maciça, parede toda arrumadinha, não tem um buraco, persiana, televisão no quarto, ventilador, computador no quarto, cômoda de madeira maciça, abajur, o chão perfeito, 2 janelas no quarto. Tem pessoas que a casa é esse quarto. Então esse quarto não é de pobre, ele não sabe o que tá falando. Isso aqui é um quarto de rico, extremamente desorganizado e bagunceiro e sujo. Casa de rico. Casa de rico. Já vi muitas pessoas que não têm tantas condições financeiras que têm casas assim. Já vi muitas pessoas. O pobre vive assim. Não, pessoa que vive assim, isso aqui também já vi em casas, já vi em vídeos. Milionários que vai acabando a festa, fica extremamente bagunçado, porque do jeito que fica a festa, fica aquela zona e para no dia seguinte chegarem as funcionárias para limpar. Então isso aqui é coisa de gente suja e porca, independente do que tem no bolso. O rico vive assim. Não, aqui ó, o rico vive assim, o rico não cozinha, ó. A cozinha é sempre assim. Isso aqui é o lugar onde o pobre mora. Não, isso aqui é o lugar onde uma pessoa que tem colecionismo, tá? Isso aí é um problema sério de que muitas pessoas têm. Isso aqui não é um lugar onde uma pessoa pobre mora. Inclusive, essa pessoa que me parece ter condições. Ele tá pegando exemplos que não tem nexo. Não é uma pessoa pobre. Isso aqui é o lugar onde o rico mora. Engraçado que quando ele mostra o do rico, nunca tem ninguém, né? E esse aqui não é rico, não. Não é rico, sabe por quê? Porque isso aqui é uma kitnet. É uma kitnet, porque olha só, é a sala, não tem uma parede. Olha só, ele só pega exemplo podre. Não tem uma parede, aqui já é o quarto. Ali atrás do quarto, acho que é a cozinha. Gente, ele mandou a IA fazer e fez tudo errado. Olha onde colocou a geladeira. A geladeira tá atrás de uma portinha onde deveria ser o banheiro. Tá tudo errado. Colocou a mesa da cozinha na frente da cama. Isso aqui tá mais pra kitnet. E esse aqui é o do rico. Tá bom, então. Tá vendo como ele é contraditório? O pobre vive desse jeito. Ah lá, de novo foto de IA. Pegou uma foto de IA, porque ele não tem imagens de pobre. Tá ficando cada vez maior o número de canais de rotina. E você vê casas, eu já vi casas que é na terra batida.
sabe? A terra batidinha e você vê a limpeza que é a casa. Algumas mulheres, elas usam uma vassoura, aquela vassoura tradicional, e varre aquela terra e deixa muito mais limpa do que uma casa de rico. É tudo limpo, tudo organizado, fogão limpinho, sabe? É uma coisa perfeita. Não tem o reboco que ele fica toda hora zoando. Não tem o reboco, não tem telhado, não tem nada. É na terra batida. E você vê que as casas são extremamente limpas e organizadas. O rico vive desse jeito. Ó, esse rico tá bagunçado, ó, que ele gerou na IA. O cara tá aqui, ixi, ele levantou a perninha aqui, parece que ele tá com vontade de ir no banheiro, ó. Ele pegou um rico aqui que tá quase fazendo pipi nas calças. Tem uma manta aqui que tá jogada, tem um cesto aqui que tá no lugar errado, ó. Tá bagunça. Não é sobre a quantidade de itens de luxo que tem numa residência. É sobre o cuidado da residência. Pessoa de baixa renda que não tem o teto, não tem nem o vermelhão, e a pessoa é extremamente limpa, extremamente organizada e cuidadosa. O pobre é todo desorganizado em todas as áreas da vida. Leva o celular no banheiro, não faz suas necessidades direito. Ele tá sem assunto, né, gente? Porque tá repetindo. Leva o celular para dentro para frente do prato de comida, não se alimenta direito. A casa é uma zona, uma sujeira, não limpa, não lava a louça. Sujeira não tem a ver com questão Você vai financeira. dormir, no outro dia a louça tá toda encraquenta. Ao contrário do... Encraquenta. Existe essa palavra, gente? Vamos ver. Essa palavra que ele disse, encraquenta, não existe, tá? Ele inventou, como todas as balelas que ele fala, são vozes da cabeça dele, tá? O rico que ele tem ordem na sua residência, porque ele sabe que dentro da casa dele... Não, ele tem ordem porque tem muitas pessoas trabalhando para fazer aquela casa ficar daquele jeito. É onde todas as ideias serão geradas. Você concorda com isso? Ou você... Não concordo, como não concordo com nenhum vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês minha casa de pobre, sabe? Porque a gente ouviu muito pobre, e aqui a pobre agora vai fazer o parecer final aqui pra vocês. O que eu acho? Eu achei extremamente problemático o que esse cara fala, e muito, muito perigoso. Principalmente aquela parte da saúde mental. Ele falou simplesmente que não, você não pode descansar. Você só vai poder descansar, você só vai poder cuidar da sua saúde mental quando você estiver faturando. Enquanto você não está faturando, você não pode pensar na sua saúde mental, você não pode cuidar, você não tem tempo para isso, você tem que ser simplesmente focada apenas no dinheiro. Imagine falar isso para uma pessoa. Se essa pessoa está próxima de um burnout, se essa pessoa está próxima de ter um pico, sabe? Às vezes a pessoa pode ter um pico e no outro dia não tá mais aqui. Por excesso de trabalho, por excesso de, sabe, de estar bitolada numa coisa. E as pessoas que seguem esse tipo de fala, não só dessa pessoa que a gente viu esses vídeos, mas tem milhares de outros. Esse foi um exemplo. Mas depois que eu assisti esses vídeos para trazer aqui para vocês, que eu vi pessoal fazendo react desses vídeos, meu algoritmo ficou todo zoado, começou a me trazer mais de 20 coaches que falam a mesma coisa. Eles ficam criticando o pobre, eles vêm, atacam direto, chama o pobre de jumento, chama o pobre de burro. Eles falam coisas absurdas. É pra gerar algum sentimento que eles falam desse jeito. Ou você vai ficar com ódio mortal, que nem eu fiquei, sabe? Se você tá com a cabeça um pouco, tenta saber separar as coisas, entender que essas falas são problemáticas. Então uma pessoa, se ela tá bem ali da cabeça, não tá fragilizada, ela vai entender que isso aí é um monte de balela, um monte de bosta, e a pessoa vai ficar com ódio mortal e acabou. Agora, pessoas que estão passando por problema de dinheiro, pessoas que estão extremamente endividadas, pessoas que estão depressivas, pessoas que já tentaram fazer uma coisa e não deu certo, já tentaram fazer outra e não deu certo. Se a pessoa tá tipo Davi Brito, acredito que se o Davi Brito assistisse esse cara, é capaz ele entrar nesse cara e acreditar e começar a vir aqui criticar pobre. Não, agora eu entendi, é porque eu tinha televisão em casa, é porque eu jogava videogame, é porque a minha geladeira tava daquele jeito, é porque eu tinha o sofá, por isso que nada deu certo. Agora eu vou jogar tudo fora e agora eu vou ficar milionário. Vou voltar a ficar milionário, porque ele foi, né? Chegou a ser milionário e nada deu certo. Então as pessoas acreditam. Então toma cuidado com o que você acredita na internet. A pessoa vai te vender uma história triste de que ela tava na merda, que ela foi pobre que nem você, sabe? Sendo que esse tipo de pessoa já nasceu num status social extremamente acima
do que eu, do que você nasceu. E esse tipo de pessoa não sabe qual é a realidade de uma pessoa pobre, não sabe qual é a realidade de uma pessoa que todo dia tá 3, 4 horas da manhã no primeiro ônibus e depois daquele falta um, mais 2, mais sei lá quantos metrô, trem para chegar no trabalho. Não sabe como é a pessoa trabalhar 90% do dia dela, porque ainda conta, né, o tempo que ela fica no transporte público para chegar em casa, e ter só 10% do dia de descanso, e ela ainda tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, para receber um salário que não é proporcional ao esforço que essa pessoa faz. E essas pessoas com essas promessas de que vai mudar de vida e acredita, né, sabe, essa fala, sabe, incisiva, você para com isso, vende seu sofá e você vai deixar de ser pobre, eu fui assim, não sei o que, esse jeito de falar, e coloca a musiquinha dramática no fundo, a pessoa compra o treinamento e pronto, já encheu o bolso dele depois, ó. Se você conseguir ficar rico, bom pra você. Se você não conseguir, ele não tá nem aí, ele não vai estar lá com você no dia a dia, ele não vai te dar suporte quando você estiver chorando, endividado, ele não vai te dar suporte quando você pegar tudo que você tinha para investir num curso e não ter retorno, não vai. Essa coisa de ser aficionado por dinheiro, isso não leva a nada. Eu já cheguei a ficar bem próxima disso, de ficar aficionada por querer ir atrás de dinheiro, querer ficar rica a qualquer custo, não a qualquer custo, sabe, mas ficar bitolada, eu preciso fazer esse curso, eu preciso assistir essa aula, e eu ficava assistindo várias aulas, uma coisa atrás da outra, e isso não virou nada. Quando eu simplesmente comecei a respirar, parei de ficar em cima dessas coisas, é isso que as coisas começaram a dar pra mim. Eu não tô falando que você não tem que estudar, lógico, mas trata a vida de uma forma mais leve, sabe? Não precisa viver assim, aficionado, ter a prioridade, ter o topo, ter o dinheiro no topo. O mais importante pra mim, na minha opinião, não é o que você tem por fora, é o que você tem por dentro. Porque ele tá falando aqui tudo do lado de fora, né? Riqueza, tudo que você tem de material, sabe? Pra mim, o que importa mais é a riqueza do lado de dentro. Porque tem muitas pessoas que têm muitas riquezas pelo lado de fora, não tô falando que é o caso dele, mas tem muitas pessoas que são ricas de coisas, rica no saldo da conta do banco, e por dentro é oca, por dentro é vazia. E isso é o que mais importa, é quem é você nesse mundo, o que você pode fazer pra você evoluir, e o que você pode, depois que você evoluir e eu digo não evoluir de dinheiro, aprender coisas, se tornar uma pessoa melhor hoje, tentar fazer de uma forma diferente do que ontem, sabe? Se levar a sério, cuidar de você, cuidar da sua mente. Ele falar aquele negócio de saúde mental, eu achei absurdo, sabe? Cuidar das suas atitudes, se preocupar como você trata de você e se preocupar como você trata das pessoas. Quando você começa a cuidar de você de dentro pra fora, as coisas pro lado de fora começam a acontecer. E você não vai precisar enganar ninguém com historinha triste. Não vai. Quando você começa a reconstruir você mesmo de dentro pra fora, as coisas acontecem de forma honesta, acontecem de forma natural. Você não vai precisar ficar inventando nada para as coisas acontecer. Você constrói uma riqueza dessa, você vai embora, fica tudo aí. Mas o que vai ficar é o quê? Como você foi, se você foi empático com as pessoas, se você teve humildade, pra mim é o que é mais importante. O que esse cara não tem, pelo menos na fala dele, ele não tem humildade nenhuma, sabe? Pra você entender, que eu acho que é a frase final aqui, entender que imagina você é milionário, uma pessoa milionária. Se essa pessoa que tem um saldo na conta absurdo, se depara com um mendigo, se ela olha assim, se ela tá de frente a frente com um mendigo, se essa pessoa se sente superior ao mendigo, lógico, ela pode se sentir mais agraciada. Nossa, graças a Deus que eu tenho uma roupa limpa, graças a Deus eu pude comer hoje. Mas nesse sentido tudo bem, mas se essa pessoa se sente, olha como eu sou foda, olha como eu sou bom, olha eu sou milionário, e esse cara aqui não tem nada, esse cara é um jumento, esse cara é um burro, tudo que você conquistou não serve pra nada, porque você é uma pessoa pobre de alma. Não adianta você ser rico, ter milhões, se você é pobre de alma, você é pobre de espírito. Eu duvido que a maioria desses coaches, se coloca eles frente a frente com um mendigo, se eles têm a
pureza de alma de olhar para eles e falar: nós dois somos iguais. Só que nós estamos apenas em estágios diferentes. Você é ser humano, eu sou ser humano, nós somos iguais. Duvido. Então não adianta, eles podem ter 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Vão continuar sendo podres, ocos por dentro. Entende? Então, se você procurar crescer você por dentro, tudo que você quer vai acontecer, porque o mais difícil não é o dinheiro. O dinheiro pode ser até desafiador, mas não é o mais difícil. O mais difícil é isso, você olhar para uma pessoa que está muito abaixo de você, está numa situação diferente, e você conseguir lidar com aquilo e olhar para essa pessoa e dizer: essa pessoa não tem nada diferente para mim, nós dois somos iguais. Só estamos em estágios diferentes. Comenta tudo que vocês quiserem comentar. Foi gigante, mas olha, hoje foi para passar nervoso.